E atenção, atenção, nação rubro-negra, situação envolvendo o nosso centroavante Pedro azeda a cada minuto. O que esse preparador físico fez, destruiu realmente um momento bom do Flamengo, um momento que o Flamengo vinha tão bem. Agora Pedro não descarta a saída do Flamengo e empresários do atacante têm reunião marcada com o clube de regatas do Flamengo. O Corinthians tem planos para contratar Pedro, revela jornalista. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Situação envolvendo, desde o início, essa novela de Pedro. Pedro, na verdade, Jorge Sampaoli tem tido um conflito com Pedro. A gente também vai falar sobre isso, tá? Muita gente aí não está realmente trazendo essas informações, mas eu vou trazer aqui para vocês. Mesmo antes do ocorrido, mesmo antes do Pedro tomar um soco na cara, já vinha sofrendo pressão psicológica. A gente vai falar sobre isso, Vamos falar também sobre a situação envolvendo Zenit da Rússia e Flamengo e agora o Napoli. Porque o Flamengo aumentou a proposta, chegou aos valores que o clube russo pediu, mas o Napoli da Itália atravessou na frente do Flamengo e fez uma proposta muito superior para contar com o Wendel. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então já cola comigo, dá essa moral pra gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar já falando sobre a reapresentação do elenco, porque hoje contou com a ausência do centroavante Pedro, que era esperado na reapresentação do elenco na manhã dessa segunda-feira. O elenco ganhou folga neste último domingo, se reapresentou na manhã dessa segunda-feira, sem a presença do centroavante Pedro. De início, Pedro não informou sobre a sua ausência, não deu justificativa nenhuma. Daí então, depois de 2 horas do treino realizado, acabou o treino, um membro da diretoria do Flamengo ligou para o centroavante Pedro e ele alegou o seguinte, a justificativa dele: estava sentindo dores no rosto, tinha ido ao dentista, beleza, mas aí não caiu bem para a diretoria, não caiu bem para alguns jogadores que estavam apoiando o Pedro desde o último sábado após o ocorrido. Jogadores também, essa notícia não caiu bem, porque eles esperavam o Pedro, mesmo apesar de estar sentindo dores, queria que o Pedro fosse ao CT do Ninho do Urubu. Só que o Pedro, além de sentir dores, o Pedro vem sofrendo pressão psicológica. Isso porque, vou começar lá do sábado, dia 29, quando o Pedro tomou o soco na cara, jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Jorge Sampaoli já teria feito as 5 substituições, o Pedro estava em aquecimento. Quando ele viu que o Jorge Sampaoli fez as 5 substituições, Pedro foi lá, voltou para o banco de reservas e sentou. Ó, já fez as 5 substituições, então não vou entrar mais no jogo. Daí então o preparador físico Pablo Fernandes foi lá, pediu para o Pedro voltar, levantar do banco e continuar o aquecimento. Pedro, não, mas eu não vou entrar mais no jogo, para que mais aquecer? Beleza. Daí então começou todo aquele conflito. Só que na verdade, mesmo antes desse jogo contra o Atlético Mineiro, o Pedro já vinha sofrendo pressão psicológica, como o próprio jogador trouxe em suas redes sociais. O Jorge Sampaoli vem tendo um conflito interno com o centroavante Pedro. E a ausência de Pedro se deu mais devido à permanência do técnico, porque ele esperava. O Flamengo também demitiu o técnico Jorge Sampaoli, o que não aconteceu. Daí então agora, jogadores apoiaram a manutenção do técnico Jorge Sampaoli, que continua no comando do clube de regatas do Flamengo. Pedro, com certeza, vai ser deixado, que já vinha deixado de lado, agora vai ser deixado ainda mais de lado. Pedro não se representou, alegou dores no rosto, foi ao dentista, essa foi a justificativa de Pedro, mas o Flamengo aguarda Pedro hoje para uma reunião que está marcada com empresários de Pedro e a diretoria do Flamengo. A situação de Pedro neste momento, meus amigos, neste momento, vou falar para vocês, é complicada. Aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você sendo a diretoria do Flamengo, depois de tudo isso que aconteceu com Pedro, ele ainda vai ser punido por indisciplina. O Pedro foi informado que vai ser punido por indisciplina. Mano,
é muita sacanagem. É muita sacanagem, né? É muita sacanagem. Então, assim, o Pedro não está descartada a saída do centroavante do mais querido Brasil, como trouxe a matéria no Coluna do Flamengo, que diz o seguinte: Pedro não descarta a saída do Flamengo. Empresários do atacante têm reunião marcada com o clube. De acordo com informações do jornal Globo, uma reunião foi marcada entre a diretoria do Flamengo e os empresários do atleta. Isso porque, após o episódio de agressão sofrida pelo atacante, o preparador físico Pablo Fernandes foi demitido. Porém, Jorge Sampaoli foi mantido no cargo. A decisão não agradou o camisa 9. Além disso, Pedro foi informado que receberá punição do Flamengo, já que o atacante se negou a realizar aquecimento em jogo contra o Atlético Mineiro. A atitude foi vista como indisciplina. O jogador, por outro lado, não compareceu ao treino marcado nesta segunda-feira, dia 31, no CT do Ninho do Urubu, alegando dores no rosto e desconforto psicológico, meus amigos. É um absurdo o que estão fazendo com Pedro. É um absurdo. Sendo assim, a reunião entre empresários do jogador e o clube carioca deve definir o futuro de Pedro no Flamengo. Olha só, hein? Vale lembrar que o atacante possui contrato com o rubro-negro até dezembro de 2027. Contudo, uma saída antecipada não está sendo descartada. Pedro pode deixar o Flamengo a qualquer momento, porque a diretoria tá aí passando a mão nessa sacanagem, né? Já estão todo mundo virando contra Pedro. Por quê? Pedro não se representou? O cara justificou. O cara tomou um soco na cara, meu irmão. O cara não tá sentindo dores, pô. Tá de brincadeira, meu irmão. Tá de brincadeira. Não tô defendendo o Pedro. Não tô defendendo o Jorge Sampaoli. Mas o cara apanhou na cara, pô. O cara apanhou na cara. O cara tá sentindo dores, pô. Ah, poderia ter se representado, beleza. Mas vamos conversar. O que está acontecendo realmente? A diretoria precisa entender o que está acontecendo. Daqui a pouco aparece outro jogador. Apanha outro jogador. Ah, o Pablo foi embora, mas tá o filho do Pablo lá, não tá? Tá o filho do Pablo, que agrediu o jornalista a semana passada. Bom, vamos lá. Situação envolvendo uma possível saída do Pedro. Jornalista revela planos do Corinthians para contratar Pedro, meus amigos. Olha só. Segundo as informações divulgadas pelo jornalista Leandro Quezada, o Corinthians aposta na falta de ambiente entre Pedro e Jorge Sampaoli no Flamengo para conseguir trazer o atleta. Além disso, o time paulista já informou aos intermediários os valores de salários que pretende pagar ao atacante. Caso Pedro aceite a proposta e vá para o Corinthians, o atacante não poderá atuar nas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o atleta já entrou em campo em 7 oportunidades, vestindo o manto sagrado, limite máximo de jogos para realizar transferências na competição nacional. Corinthians está de olho na situação do Pedro, mas lembrando, o Flamengo não pretende vender o Pedro nessa janela de transferências até então. Agora, com essa situação, vamos aguardar essa reunião que será aí decisiva para definir o futuro do nosso camisa 9, Pedro. Mano, é uma sacanagem. O Pedro aí, goleador. É goleador. Já vem aí com 27 gols nessa temporada, o Pedro. Mano, e é uma sacanagem o que estão fazendo com o Pedro. A demitiu o Pablo, beleza. Jorge Sampaoli. Jogadores entendem que Jorge Sampaoli, né, não tinha nada a ver. O cara que causou toda a confusão já foi demitido. Mas o Jorge Sampaoli tem um conflito com o Pedro. Por isso que aconteceu tudo isso. Já vem de Jorge Sampaoli. Ah, Henrique, você está pedindo a demissão do Jorge Sampaoli? Não estou pedindo a demissão do Jorge Sampaoli. Mas a diretoria do Flamengo precisa ter uma postura. A diretoria do Flamengo precisa sentar, olho a olho e olha, vamos ver o que está acontecendo. Porque isso não está certo. Isso não está certo. Vamos aguardar essa reunião com os empresários de Pedro. O Flamengo também aguarda Pedro na tarde e noite desta segunda-feira se representar no CT do Ninho do Urubu, se representar e conversar com a diretoria. A gente está aguardando também essa situação e é claro que a gente vai trazer tudo para vocês, beleza? Agora vamos falar sobre a situação envolvendo o Wendel, jogador que o Flamengo tenta ainda a contratação desse jogador, mesmo a janela de transferência encerrando agora no próximo dia 2. O Flamengo enviou nesse último final de semana uma nova proposta com um novo valor ao Zenit para ter o Wendel.
Valor esse que o Zenit, na verdade, já tinha definido para vender o Wendel. 18 milhões de euros. O Flamengo aumentou essa proposta e ofereceu 18 milhões de euros. 93 milhões de reais ao Zenit da Rússia, mas o Napoli da Itália, meus amigos, entrou na disputa e os russos preferem vender o atleta aos italianos. Olha só, o Napoli ofereceu 25 milhões de euros, ou seja, 130 milhões de reais na cotação atual ao Zenit pelo Wendel, e estão próximos de fechar a contratação do volante. O Flamengo, por outro lado, aguarda a decisão dos russos e conta com a vontade do jogador em vestir o manto sagrado. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Então, assim, eu acho muito difícil o Wendel vir para o Flamengo. Com essa proposta do Nápoles agora, a não ser a vontade do jogador, né? Não quero ir para o Nápoles, quero ir para o Flamengo. Não sei também, a proposta salarial ainda não foi informada sobre essa proposta salarial do Nápoles ao Wendel. Também esse lado pesa, a gente também vai buscar mais detalhes. Agora aqui a proposta está na mesa. 25 milhões de euros contra 18 milhões do Flamengo. E aí, o que você acha sobre a situação? Acho muito difícil agora o Wendel vir para o Flamengo, hein? Acho muito difícil. O Flamengo aí passou quase 2 meses em cima desses dois jogadores, o Wendel e Claudinho, e no final das contas não chegou nenhum nem outro. Essa é a realidade, né, dessas negociações do Flamengo. Infelizmente, essa é a realidade. A gente vai aguardar o desenrolar dessa situação. Como eu já mencionei, a janela de transferência se fecha no próximo dia 2. Tem menos de 2 dias aí para o Flamengo correr contra o tempo. E eu acho muito improvável que o Flamengo feche essa contratação. Muito improvável, né? Não é impossível, mas vamos ver o que deve acontecer, beleza? A gente vai seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Ficam com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.